Galera, família Tricolor, voltei. Hoje tem jogão do Flusão, família. Tá com saudade? Muita saudade? Igual a gente, né? É bom demais saber que tem jogo do Flusão. Ixi, passou aquela frustração com seleção. Eu vou fazer um videozinho falando sobre isso. Mas vamos falar do Flusão, que é mais importante? Olha só, quero falar com vocês sobre o jogo de hoje. Dar uma pincelada sobre o jogo de hoje. Qual é a equipe que deve ser titular, mas qual que deve ir a campo. Vou ter que passar isso para vocês. Porque tem a titular, mas eu acho que a titular ainda não vai a campo hoje. Tá? Mas vamos conversar sobre isso. Vamos conversar também sobre o garoto da base renovando o contrato com o Fluminense. Se o garoto da base está renovando o contrato, então pode esperar que ele tenha mais um mês, 2 de casa no máximo. Já está indo embora, porque no profissional ele não vai jogar mesmo. A gente já sabe. Né? E vamos falar um pouco mais sobre a venda de Facundo Bernal ao Betis. Tem pessoas que induzem a torcida tricolor ao erro. Eu quero fazer esse alerta à nossa torcida. E deixo claro, eu não estou aqui falando que Bernal é craque, que Bernal é gênio, que Bernal é maravilhoso. Mas tem coisa muito importante que vocês precisam saber, que passa despercebido e vocês não notam. Vem comigo que depois da vinheta eu conto tudo. Vem comigo. Diga lá, mano velho, diga lá, Tricolinda. Mais uma vez, obrigado pela presença. É sempre muito bom tê-los por aqui. Muito bom, obrigado pelo carinho. E já os convido, assim, chegar, deixa um like, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Você que já está acostumado com o nosso canal, já dá aquela moral. Você que está chegando agora, deixa o like da credibilidade, dá aquela moral pra gente. E espalhe para os amigos. Se você é tricolor, espalhe. Eles têm que conhecer a verdade. Nós temos que furar essa bolha antes que o Fluminense saia mais prejudicado do que já é. Ok? Dá essa moral pra gente. Vamos lá, família. Eu quero já abrir esse vídeo falando de Bernal. Falando de Bernal. Eu defendi a permanência do Bernal com unhas e dentes. Mas eu defendi porque tem alguns pontos, tem alguns critérios que não são levados em conta para a torcida. Só fala que não, o Bernal tem que sair, que não joga nada, que é maravilhoso. E eu vou fazer uma analogia com vocês a esses jornalistas que falam que Bernal não joga nada. E repito, como eu falei na abertura do vídeo, Bernal não é um craque, não é um gênio, mas é um jogador com muito potencial, novo, e que já rendeu bem como titular. Mas se ele mostrou que pode render bem, essa rapaziada torce para ele sair o mais rápido possível. Como estão torcendo agora. Agora que eles tiraram o Bernal, eles fizeram campanha para tirar o Freitas, para tirar o Martinelli. Agora que eles fizeram campanha para tirar o Bernal e conseguiram, agora vão fazer campanha para tirar o Canóbio. Lembro a vocês que essa campanha para tirar o Bernal vem de muito tempo, tá? Não vem agora que o Fluminense falou que ia vender, aí a gente... Não, já estão falando em vender Bernal desde o ano passado. Falando em vender Canóbio desde o ano passado. Mesmo o jogador sendo pilar. Sendo pilar. Porque se você tirar o Martinelli, que joga improvisado de primeiro volante, melhor que nós tínhamos é do Bernal. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa negociação. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Vocês notaram que o valor é praticamente o mesmo de 6 meses atrás? E aí fica inevitável fazer uma comparação com as transações que o Fluminense faz quando quer contratar alguém. Vocês notaram como é que escalou em pouco tempo os valores do Castilho? De 6 milhões dobrou? Foi para 13, 10 mais impostos argentinos? E isso assim em menos de um mês e pouco no máximo. Vocês lembram disso? Aí eu faço uma pergunta. Por que os nossos não escalam? E olha que eu não vou nem falar por posição, mas por técnica. O Bernal joga muito mais, já teve na seleção principal uruguaia e desvalorizou. Porque o preço que o Fluminense pagou foi 3 milhões e meio, aproximadamente. Vendeu por 12. Depois o jogador para a seleção, com o jogador de Lanchoa, que fez um mundial muito bom. Cara, muito pouco.
Tem jogadores de rivais saindo muito mais caro e você nunca ter jogado em lugar nenhum a não ser no rival. E aí? Consegue me explicar? Eu não consigo. Eu não consigo. Você consegue? Eu não consigo. Outra coisa, quando o Fluminense quer contratar, sempre tem aquela exigência. Vai pagar à vista? Eu quero uma parcela mais alta de entrada? E aí? O Betis vai pagar à vista? Ou o Betis é só mais um daqueles clubes que vem aqui, mapeia, aí na janela seguinte vem e leva barato. Foi assim com o Arias no Wolverhampton, foi assim com o Zenit pelo Nilo e está sendo assim agora. Vai continuar sendo assim? Não entendo. Aí depois quer reclamar que o Fluminense precisa fazer caixa. Se comprar mal, vai vender mal, não tem jeito. Isso é o beabá da negociação. Isso é em todo o comércio na face da terra. Se você comprar mal, tu vai vender mal. Vai continuar sendo assim? E outra coisa que eu bati muito nessa tecla. Você que tem alguma restrição ao Otávio, cara, que tem restrição ao Lima, cara, fica tranquilo. Que o Bernal foi vendido. E aparentemente o reforço para substituir o Bernal é o Lima. Porque o time mexicano não quer contar com o Lima. Vamos fazer jus ao Lima? O Lima lá foi contratado pelo Léo Jardim. Eu acho que é Léo Jardim o nome do treinador que estava lá. E esse treinador foi afastado e entrou um outro treinador lá que não gosta do Lima. Isso acontece o tempo todo com o jogador brasileiro. Não é nem questão de falar que ele está mal, que ele está bem, que não precisa estar mal. Isso eu já vi acontecer desde sempre. Não estou defendendo o Lima, estou narrando um fato. Isso acontece. Sempre. Basta falar para vocês que Lu Van Gaal tirou Ronaldinho e Rivaldo do Barcelona porque não gosta de trabalhar com o brasileiro. Vai falar que Rivaldo e Ronaldinho estavam mal? Então, é assim que segue. A Europa é desse jeito. Quem está lá fora, América Central... Lá fora é desse jeito, segue a cartilha da Europa. Se não gostar do brasileiro, não adianta, irmão. Não adianta. Mas tudo bem, vamos lá. Lima vai voltar para o Fluminense. O presidente do México já falou que vai se acertar. O presidente do clube mexicano, né? Já falou que vai se acertar com o Fluminense. E que a segunda parte do ano ele não passa lá. Ele vai estar de volta ao Fluminense. Esse aí vai ser o reforço que nós teremos para a segunda parte do ano. Por que eu digo isso? Será que o Fluminense vai contratar algum reforço com a qualidade do Bernal? Com a metade do preço do que pagou do que vendeu o Bernal? Por quê? Porque senão a conta não fecha, irmão. Senão a conta não fecha. Porque esse papo de que o Fluminense tem que fazer caixa vendendo jogador bom para contratar outro mais caro, não bate. Repito, a conta não fecha. Eu prefiro ficar com o Lima, pô. Vamos aturar Otávio. Otávio, primeiro volante. Se precisar, o único que nós temos. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês, que não tem restrição ao Otávio não, tá, cara? Eu acho o Otávio um jogador mediano para bom, mas ponto. Eu acho que o ódio pelo Otávio se dá mais pela conta dessa rapaziada. Que eles parecem até um... Como é que eu vou falar para vocês? Uma situação que tem alguns partidos políticos fazem. Eles criam um caos... Aí quando sai do poder fica reclamando daquele caos que foi criado no passado. Eles só não falam que foi eles que criaram. É a mesma coisa do Fluminense. Abram o olho, família tricolor. Abram o olho. As mesmas pessoas que estão pressionando o Fluminense para vender Bernal, para vender Canóbio, para vender Martinelli. Eu tenho certeza que Martinelli não vai sair, bem, pelo menos eu creio, né? Ele não vai sair porque o Zubeldia bateu com o pau na mesa e falou, Martinelli não. Porque se não fosse o Martinelli, se não fosse o Zubeldia, o Martinelli também sairia. Então a minha esperança que o Martinelli fique é por causa do Zubeldia. Ou seja, a Fluminense está entrando em liquidação seguindo vontade, aí que eu falo, isso não é visão do clube. Isso é a vontade de alguns jornalistas.
Porque, torcida tricolor, eu chamo muito a atenção de vocês. Chamo muito a atenção de vocês, inclusive, repito aqui, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais tricolores. Porque o que eu vou falar aqui agora é simples de ser provado. É simples. Volta um pouquinho no tempo. O Fluminense tinha Bernal e Wallace Davi. E esse canal aqui foi um dos poucos a falar: Fluminense não precisa de outro volante. É só dar ritmo de jogo pro Bernal. O Retranca Menezes fez um escândalo que queria um volante. E o Fluminense pagou caro demais no Otávio. O Atlético lambeu os beiços. O Fluminense pagou caro num jogador de 30 anos. E esses mesmos jornalistas que fizeram a campanha para a saída do Bernal, fazem campanha para a saída do Canobi, fazem campanha para a saída do Martinelli e do John Kennedy, foram os mesmos que apoiaram o Retranca Menezes. Foram os mesmos que noticiaram com ênfase e valorizando o Retranca Menezes, que ele é maravilhoso, que ele tem boa entonação de voz da coletiva, encheram o saco protegendo o Retranca Menezes. Pode pesquisar, que é simples de você identificar isso. Outra coisa, são os mesmos que fizeram campanha para o Fluminense pagar caro no Castilho. Não, tem que pagar caro. O que tem para hoje é isso, tem que trazer o 9. É o 9 que resolve, lembra disso? É o 9 que resolve. Se vai pagar caro, problema. O cara fez gol no Flamengo, traz o cara. Tem que trazer o cara. Não, paga mais caro. Vai fazer o quê? Paga mais caro, está inflacionado. Paga mais caro. E agora, eles mesmos tentam jogar tudo nas costas da diretoria. Mas eles tentam tirar o deles da reta. Mas, torcedor, tu não vai cair nessa de novo, né? Tu não vai cair nessa de novo. A diretoria tem culpa? Muita culpa, muita. Eu não estou aqui defendendo a diretoria. Até porque a diretoria ela foi omissa e sem personalidade. Eu defendo que tem alguém que entenda de futebol na diretoria. Algum ex-jogador que fala assim: não, irmão, esse cara não é essa das tempos, não. Esse cara de papo de olheira. Então, meu irmão, tu tem que ter um ex-jogador ali, cara. Tem que ter alguém que conheça de futebol realmente. É preciso. É preciso. Esse papo de que jornalista conhece de futebol, isso é balela. Poucos são que conhecem de futebol. Muito poucos. A maioria está preocupada em fazer política. A maioria está preocupada em se dar bem. Eu não concordo com isso, cara. É uma opinião minha. Desculpe até quem discorda. Respeito, mas a minha opinião é essa. Eu acho que a gente erra muito aí. Por isso que eu sempre defendi o Felipe Melo na diretoria. Então o jogador que vai falar vale a pena, pode trazer. Se falar não vale a pena, não vai trazer. Inclusive, ele pode falar vale a pena um jogador que está ali sem destaque, tal, não sei o que é um bom jogador. Porque ele vai ter uma visão qualificada. Não vai ser aquela visão que vai trazer um Vitor Hugo falando que é o craque da Série D. Como nós caímos no conto do Vigário. Lembram disso? Brigaram, perseguiram o Gabriel Pires. A torcida foi induzida a isso. A torcida foi induzida a ignorar o Felipe Andrade. Porque chegou o craque da Série D, Vitor Hugo. Se veio é porque tem talento. A gente está esperando até hoje. Na verdade, a impressão que eu fico, o cara só veio para esquentar a carteira. Hoje está lá na segunda divisão do Mundo Árabe ganhando os tubos. Imagina qual o ponto alto da carteira dele, do currículo dele, né? Mas essa é a minha opinião, não sei se é verdade, é apenas o que eu acho. Quero saber a opinião de vocês. Então o Fluminense tem que parar de fazer esse papel, cara. Tem que parar com isso, tem que acordar para realmente eles fazerem o que é melhor para o clube. Mas essa é só a minha opinião. Se alguém provar que eu estou errado, eu não tenho compromisso com o erro, cara. Eu venho aqui, ó, eu estava equivocado, peço desculpa em relação a isso. Eu não tenho compromisso, não estou aqui para fazer polêmica, mas estou aqui para ser objetivo. Os meus inscritos precisam saber a verdade. E a minha intenção é essa, cara. A minha intenção é essa. Primeira coisa do planeta é valorizar o clube que eu amo e dar moral para minha torcida. Mas sempre com lealdade, com o pé no chão, entendeu? Essa é a minha intenção. Mas eu quero saber o que vocês acham disso, tá?
E para finalizar, temos o jogo de hoje, 8h30. Fluminense não deve jogar com os titulares. Eu até fiz aqui o que eu acho que é o titular hoje, com a ausência do Canóbio. Eu apostaria nisso aí. Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e Arana, Martinelli, Hércules e Acosta, o Hulk, John Kennedy e Savarino. Isso sem o Canóbio. O Canóbio aí, o Savarino é banco. Tá? Com o Canóbio aí, o Savarino é banco. Até porque o Savarino é muito mais técnico, mas é muito vagalume, né? É jogador que corre 10 minutos, some 50 e corre mais 5, some mais 10. O Canóbio não, o Canóbio se entrega 24 horas por dia dentro de campo, a gente sabe disso. Então, é por isso que eu falo para vocês, cara, Canóbio é fundamental no Fluminense. Canóbio é fundamental no Fluminense. Ele passa uma energia para a equipe, porra, ele fecha com o Martinelli, ele fecha no ataque. E detalhe, ele melhorou no ataque. Eu ia falar que ele fecha bem no ataque, tá fechando bem. Não é que ele melhorou. Ele era muito pior ofensivamente. Ele marcava bem, mas não tinha uma boa ofensividade. Tá evoluindo ofensivamente. Eu acho que perder Canóbio é dar um tiro no pé. Ok? E como foi o caso de perder o Bernal? Eu acho um tiro no pé. Porque hoje, se o Fluminense, para tentar equilibrar a condição física de todos, eles vão fazer o quê? Eles vão botar um time balanceado que talvez não seja titular. Porque, na verdade, eles estão buscando preparar a equipe titular para enfrentar o Bragantino, tá? No jogo que foi antecipado. Então, ele vai tentar equilibrar fisicamente para que todos os jogadores tenham mais ou menos o mesmo nível de preparação. Eu acho isso legal. Eu acho isso legal. E, de repente, quando você vê o Otávio, de primeiro volante, ali, tal, se for bem, dá moral para ele, pô. Vamos dar moral pro jogador, cara. Quem tá com a nossa armadura merece moral. Agora, se ele falhar, lembra de quem apoiou a saída do Bernal. Valeu? Lembra de quem torceu, para quem, como é que eu vou falar para vocês, tá desde do meio do ano passado falando que o Bernal vai sair. E uma coisa fica bem fácil no Fluminense de se notar, né? Bem fácil. Qualquer empresário que quiser tirar jogador do Fluminense é mole, é fácil. É muito fácil. Estou notando que é muito fácil. É só o cara fazer biquinho, bater pezinho, falar quero sair e sai. O empresário do Bernal vem fazendo esse negócio aí, não tem um ano que ele vem fazendo isso, conseguiu. O do Arias fazia a mesma coisa. E é só o cara não querer jogar, só o cara querer sair, que ele sai. Simples assim. Cara, isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Valeu? Hoje, 8h30, Fluminense, Nova Iguaçu. Tamo juntão, vamos matar a saudade do Flusão. Galera, não esqueça, antes de ir embora, deixa o like, dá aquela moral pra gente, tenha certeza. Tamo junto, Flusão, e a lealdade tricolor, ela é eterna. Até a próxima e a gente se vê por aí.